Segundo o último censo do IBGE, mais de 14 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de deficiência. E muitas famílias enfrentam diariamente desafios que vão muito além do diagnóstico. Entre consultas, terapias, escola e inclusão, existe uma etapa que costuma gerar muitas dúvidas: o acesso aos direitos garantidos por lei. Benefícios sociais, atendimento na saúde, educação inclusiva, medicamentos, transporte, acessibilidade. São direitos previstos na legislação, mas na prática eles nem sempre chegam com facilidade a quem mais precisa. Muitas famílias precisam enfrentar uma longa jornada de burocracia, em alguns casos recorrer à justiça para garantir algo que deveria ser assegurado desde o início. Informação também é uma ferramenta de inclusão. Conhecer os próprios direitos é o primeiro passo para exercê-los e lutar para que eles sejam respeitados. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Para conversar sobre o direito das pessoas com deficiência e a importância da informação para garantir cidadania, recebo aqui no estúdio a advogada Rosana Dúlios, especialista em autismo e no direito das pessoas com deficiência. Também, de forma online, a advogada inclusiva Ana Paula Foltz, que atua na promoção da acessibilidade e da inclusão por meio do direito. E ainda aqui no estúdio também o Silvio Fernandes, fundador e presidente do Instituto Social do Autismo. Bem-vindos ao Faça a Diferença, prazer tê-los aqui e hoje para falar de algo muito importante, porque informação também garante inclusão, não é mesmo? E eu quero começar contigo, Silvio, para te contar que a entidade que tu representa e quais as principais demandas que vocês recebem lá para que as nossas advogadas aqui possam responder. Bem-vindo. Legal. Bom, obrigado pelo convite, agradeço de verdade. É um assunto muito importante a gente dar evidência e trazer para o convívio do dia a dia das pessoas, né? Bom, eu represento o Instituto Social do Autismo, então, eu estou há 3 anos à frente, né, da instituição, refundamos, falo do município de Gravataí, né, então, região metropolitana. Nós lá fizemos um atendimento, nosso foco é um atendimento terapêutico, né, e agregamos algumas oficinas, né. Então, a gente está passando por uma nova fase da instituição, né, a prefeitura nos cedeu um prédio público, então, em breve a gente vai ter uma nova sede, com uma capacidade de atendimento muito maior, assim, né? Porque a necessidade do nosso município, especificamente, é muito latente, assim. Na realidade, do nosso estado como um todo, né? Mas eu, por atuar no município de Gravataí, eu domino essas nossas realidades lá, né? Então, as necessidades são, assim, se replicam, sem dúvida, né? Em outros municípios. Então, falando especificamente de Gravataí, né? Nós temos na rede municipal de ensino 2.700 crianças neurodivergentes e crianças autistas laudadas, 1.700 crianças, né? Se acrescentar a rede estadual, a gente chega aí a 2.000 crianças autistas, né? E mais de 3.000 crianças neurodivergentes. Então, assim, é uma necessidade importante, né, de a gente ter projetos estruturados para que consiga não só o atendimento terapêutico, mas o direcionamento da família desde a fase inicial, né, eu sou pai atípico, né? Uhum. Então, assim, dessa fase de identificar o caminho que eu devo ir, do acolhimento inicial, da parte de todo o desenvolvimento, até pensar na pré-adolescência e na fase adulta, porque hoje são crianças e vão crescer, então a gente precisa de projetos estruturados. Então, a gente está pensando muito nisso. Mas a gente vai falar um pouco mais do projeto ao longo do tempo. Sim, vamos nosso aprofundando. E eu acho que tu já começa a falar um assunto que eu vou trazer aqui para as meninas, educação. Porque eu acho que quando vem aquele diagnóstico, muitas vezes vem na fase escolar, né? Os pais vão ali, chega na escola, a escola identifica algo, é um tapa na cara dos pais, né? Quando vem aquele diagnóstico, é um susto, é medo, são muitos sentimentos. Exato. E daí vem aquelas dificuldades que a gente encontra na escola, né, Rosana, que são muitas. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu tenho esse propósito na minha vida de levar a informação adiante, porque eu digo sempre que o maior direito que as pessoas podem ter é a informação. É a partir da informação que a pessoa pode partir em busca de algo.
Então, cada oportunidade que me é dada para poder falar, eu agradeço sempre, porque alguém pode ter a sua vida transformada diante de algo que ela fica sabendo, de algo que ela passa a tomar conhecimento. E a gente vê, né, como o Silvio falou, por exemplo, quando a gente parte da questão da educação, a gente tem uma lei que, como a gente diz, a lei colocou as crianças dentro da escola regular, mas ela não preparou a escola regular para receber essas crianças. Então, hoje, o maior desafio dessas famílias é justamente como ter o acesso a essa educação, porque quando a lei fala em acesso à educação, ela fala que aquela criança precisa de um ambiente adequado, de um ambiente com o apoio que ela precisa, e cada criança precisa de um apoio diferente. E isso, eu não vejo que a educação ainda esteja preparada para isso. Então, eu vejo que é uma das maiores dificuldades hoje das crianças, tá? Conseguir saúde e educação. Uhum. Não, e daí a gente está falando, né, especialmente do autismo, é um espectro que são muitas dificuldades, cada indivíduo é uma pessoa com um universo de particularidades, e isso só no autismo, a gente está, né, deficiência como um todo, Exato. tem as deficiências físicas, que a gente sabe que as escolas muitas vezes não estão preparadas, a gente fala de pessoas surdas que precisam dos intérpretes. É desafiador. Bom, vou jogar então a Ana aqui para nossa conversa também, para que tu possa complementar aqui o que a gente tem falado, o que tu recebe aí também de demandas no teu escritório. Bem-vinda. Sim, eu até ia fazer uma parte, já que a colega vai falar do autismo, eu vou falar de outras deficiências. Perfeito. Né, que chegam diariamente ali no escritório. Bem, eu sou advogada inclusiva, eu sou mestranda em Segurança Cidadã pela Universidade Federal e eu sou representante do Conselho Federal junto à Comissão Nacional da Mulher. A parte que eu queria falar realmente de deficiências são as primeiras causas que chegaram nesse sentido no meu escritório, que foi a questão do nanismo. O nanismo é uma deficiência que ela não é falada. A gente não tem programas falando sobre isso, não tem campanhas. Tivemos, em 2024, famílias que nos procuraram, tanto pela Câmara dos Vereadores, quanto na Assembleia, num evento que estivemos, para a judicialização de um medicamento de alto custo. Vocês devem lembrar que tivemos campanhas aí na Assembleia, também do Voxlogo, que é um remédio para crianças com nanismo. É um remédio muito caro, 3 meses de tratamento dele custa em média 2,5 milhões. Então, não há outra saída para essa família a não ser judicializar. Então, são iniciativas como essa, tanto da Assembleia, também na Câmara, e o programa de vocês, para chegar às famílias atípicas nessa questão, por exemplo, da judicialização do medicamento, que a escola, a educação é importante, mas as famílias também têm que ter ciência dos tratamentos que estão disponíveis e das possibilidades, apesar do alto custo, de conseguir esse tratamento. Muito bem falado, realmente. O foco hoje é falar dos direitos como um todo, né? E realmente a gente, né, tem o universo do autismo, mas tem muitas outras deficiências que não são atendidas pelas escolas, pelos postos de saúde. Muito interessante, Ana. Vou jogar para ti também, né, Silvio? Quais foram as dificuldades que tu encontrou logo quando tu teve o diagnóstico ali do teu filho? Acho que é uma mudança de vida, né? Total. Muda muito muda tudo, na realidade, né? Muda a tua prioridade, né? Não que um filho não seja prioridade. Naturalmente, um filho é prioridade. Mas, no caso do diagnóstico, porque a gente não sabe da incerteza, né? Não sabe. Hoje o Miguel está com 10 anos, né? Teve diagnóstico com 2 anos, 2 anos e meio, assim, definitivo, né? O Miguel era não verbal. Então, hoje faz em torno de uns 10 meses que ele destravou a fala, então ele vem falando. A gente vem vivendo momentos assim muito especiais com essa evolução do Miguel, né? Mas é uma rotina de terapias diárias, né? E que, graças a Deus, tem dado resultado. Mas assim, seguranças são muitas, assim, né? Porque justamente o primeiro ponto a primeira preocupação que a gente tem, assim, é que a gente tenha saúde para que a gente consiga desenvolver o nosso filho, né? Esse é o único pedido que eu tenho, assim, né? Para Deus e tal. Porque é isso, né? Na nossa ausência, como é que fica a criança, né? Então, dependendo do nível de suporte, a gente vai precisar de
que alguém tenha empatia e tal, etc. Então, isso preocupa muito, a gente enquanto família, né? Mas aí depois passa a outra preocupação, que é encontrar o profissional adequado, né? Que vai te direcionar. Porque, às vezes, o profissional também ele quer trabalhar na área e ele não está preparado. Então, esse é um outro desafio, né? E graças a Deus, a gente conseguiu chegar numa equipe multidisciplinar. O neuro do Miguel é o Dr. Rudimar Riesgo, que é uma referência, né? Nos auxiliou muito, assim. Mas hoje tem uma clínica em Gravataí, lá, onde o Miguel faz as terapias, né? Que nos deram muito suporte e direcionamento do que fazer. Mas eles fizeram a parte deles, né, de nos direcionar, e nós, enquanto família, fizemos a nossa parte. Porque o processo é esse, né? É a orientação do terapeuta, a família fazia parte dela também, de buscar informação, de se desenvolver e, claro, até chegar às fases de... Aí, quando cada momento da idade tem uma fase diferente, né? Daí a fase escolar é outra fase de adaptações, né? Então, a gente estava falando aqui, essa semana, por exemplo, o Miguel tinha uma AT específica na escola, né? Essa semana a gente começou um processo de ele estar sem AT. Então, ele está sozinho na sala de aula com a professora. Traduz para a gente o que é AT, AT, para quem não conhece. Isso, é assistente terapêutico, né? No nosso caso, e tem um monitor que fica na escola, mas tem assistente terapêutica privada, né? Que nós tínhamos na escola. O Miguel estuda na escola municipal, né? Em Gravataí. E aí começamos essa semana essa experiência. Ele está com 10 anos, ele precisa do espaço dele também para se desenvolver e tal. Então, tem dado certo. Essa semana tem sido positivo. A apreensão foi mais da nossa parte, né? Da minha parte, da minha esposa, do ponto de vista de como é que vai ser e tal, o comportamento, mas ele vem evoluindo bem. Mas, assim, o meu olhar, toda essa questão que eu tenho vivido com relação ao meu filho, o que mais me impactou e me impacta até hoje são as histórias, assim, das outras famílias menos estruturadas, porque a gente sabe, dependendo do nível de suporte, e aí eu não estou falando só da questão do autismo, estou falando de TEA, TOD, TDAH, como um todo. O teu nível de estresse é tão grande que as prioridades é no dia a dia. Hoje eu vou ter um dia de paz, sabe? E amanhã eu vou ver como é que vai ser. Então, eu conheço inúmeras famílias com várias situações assim que estão nessa jornada de incertezas e buscar o direcionamento, né? Como a gente estava falando antes aqui, me parece que é tudo muito burocrático, né, Rosana? Precisa de um laudo, a escola só vai atender por causa do laudo. Fala um pouquinho sobre isso, assim, dessa dificuldade, porque não é fácil tu ter o laudo. Muitos profissionais, né, envolvidos num diagnóstico de qualquer deficiência. É um desafio gigante. A gente tem que começar pensando que, por exemplo, até a presença do Silvio aqui já é um feito quando a gente fala de autismo, porque 80% dos pais vão embora, abandonam as suas famílias. Então, a gente parte de uma estimativa de que 80% das mães são solo. A gente parte de um entendimento de que a maioria dessas mães abdica da vida profissional para cuidar dos seus filhos. Então, existe uma questão financeira muito prejudicada, porque o marido foi embora e a mãe parou de trabalhar para cuidar do seu filho com uma rede de apoio mínima, na grande maioria das vezes. E aí começa o desafio, precisa de um laudo. Começa antes o desafio dessa mãe, primeiro porque a mãe é louca, ela está vendo coisa onde não existe, então tem toda essa parte que ela, na maioria das vezes, enfrenta sozinha. E aí ela parte em busca do laudo. Aí, para tudo precisa um laudo. Para ter a CIPTEA precisa do laudo, para conseguir um benefício do INSS tem que ter o laudo, para conseguir um monitor, um ensino com AE na escola precisa do laudo, mas como consegue esse laudo? Quando a gente vê a família, até mesmo as famílias que possuem condições de pagar particular, muitas vezes têm dificuldade, porque as agendas dos médicos são períodos muito longos, às vezes são várias consultas até que se consiga ter, de fato, um diagnóstico, dependendo do nível de suporte da criança. Então, são muitas etapas que até para quem paga particular já tem as suas dificuldades. E aí a gente vai para o SUS. A criança entra numa fila e fica ali anos. Eu já peguei o GERCOM, que é por onde a gente consulta ali onde a pessoa está esperando, criança esperando há 1.500 dias
E aí, tudo que se sabe, por exemplo, quando a gente fala de transtornos de neurodesenvolvimento, é a intervenção precoce, a necessidade de que o tratamento ocorra o quanto antes, porque existe uma janela de neuroplasticidade que vai garantir que essa criança se desenvolva. Se essa criança fica 1.500 dias para ter o acesso ao diagnóstico, quando que ela começa a intervenção? Porque ela só vai ter intervenção depois que ela tiver um laudo. Então, a gente está assim, engatinhando muito. A gente falava antes de entrar no ar, né? A lei, por exemplo, da inclusão, ela é o estatuto lá é 2015. É tudo recente. Se a gente imaginar, eu entrevistei um dia, conversei com uma mãe atípica que tem um menino de hoje 18 anos. Ela disse que quando o filho dela foi diagnosticado lá, quando tinha 2, 3 anos, ela traduzia material em inglês, passava para a psicóloga aplicar no filho dela. Então, olha como tudo isso ainda é recente. Muito. Então, a gente ainda tem que falar muito sobre isso, a gente tem que trazer muito isso para que, aos poucos, a gente consiga ver uma mudança significativa na vida dessas pessoas. Começando com o laudo. Sim. Ana, vi que tu concordava aqui o tempo todo com a Rosana. O que tu tem a contribuir também com isso? Sim, eu até queria dizer que essa questão do laudo também é muito importante. As famílias fecharem bem o diagnóstico e elencarem todas as dificuldades que aquela criança está tendo, a criança ou adolescente, porque nós tivemos recentemente a mudança no STF com o tema 1234, e o que já era difícil tu conseguir judicialmente, né, o tratamento, seja via SUS, seja particular, seja plano de saúde, com a mudança pelo STF do tema 1234, os laudos estão cada vez piores de conseguirmos, porque eles têm que ser robustos, eles pedem ipsis literis, né? Eu estou com 2 famílias assim que são grau 3 e com muitas dificuldades não verbal, como o colega falou, e sempre um pedido de novo laudo. A colega também deve passar por isso com os clientes dela, né? Então foram elencados 6 laudos, para depois dos 6 laudos conseguir eliminar. E a gente sabe a dificuldade que as famílias têm justamente de pagar um plano, ou de buscar o SUS, né? O tempo de espera. Então, acho que é bem importante essa questão do laudo, né? Hoje em dia, cada vez mais um laudo robusto, como a gente fala, né? E daí Exatamente. Por exemplo, hoje a gente vê assim, algo que é muito importante para essas famílias, por exemplo, o benefício do BPC LOAS, a gente precisa de um laudo que elenque as barreiras enfrentadas por essa criança para que se possa ter acesso ao benefício. Não basta vir um laudo colocando ali o CID e o autismo e a deficiência. Isso não basta. É preciso que se coloque todas as dificuldades que aquela criança tem, seja na vida social, seja na escola, para as atividades da vida diária. O laudo, só que é muito difícil conseguir esse laudo. Por exemplo, a gente vê casos de famílias, de crianças que chegam, as famílias contando que foram na consulta com o médico olhou 5 minutos, 10 minutos para a criança, fez uns X ali num laudo e entregou para a família. E esse laudo, do ponto de vista prático, nos ajuda muito pouco. E esse laudo também tem que constar a questão financeira, né, dos gastos, porque o BPC LOAS tem esse outro impeditivo que muitas famílias desconhecem, acham que somente pela deficiência elas vão conseguir, e não é assim, né? A gente precisa da questão da renda familiar per capita de 1/4 salário mínimo. E eu acho isso muito injusto, porque às vezes a gente vê famílias que teriam uma renda de 1 salário mínimo, mas não vão conseguir fazer a renda per capita e tem gastos enormes e tem o BPC negado. Autistas grau 3, nanismo. Eu tenho uma moça que ela é estudante da URGS em veterinária, ela tem nanismo e autismo e ela teve negado o BPC, justamente pela renda familiar dela ser superior per capita de 1/4 salário mínimo, que é um valor muito baixo. Muito baixo, muito baixo. Até falando um pouquinho da legislação aqui, né, dar esse contexto, foi sancionada em 6 de julho de 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela completou apenas 11 anos em 2026, como um dos principais marcos legais na garantia de direitos e na promoção da inclusão aqui no Brasil.
Ela é baseada na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a legislação assegura em condições de igualdade o acesso à saúde, educação, trabalho, transporte, cultura, moradia, justiça e acessibilidade, além de prever medidas para combater a discriminação e eliminar barreiras que limitam a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Ao longo dessa década, a lei contribuiu para avanços em diversas áreas, mas especialistas também apontam que o maior desafio continua sendo transformar os direitos previstos na legislação em direitos efetivamente garantidos no dia a dia das famílias. Ou seja, e daí vocês podem contribuir comigo, no papel, ela é muito bonita, mas na prática, depois de 11 anos, a gente vê que não é bem assim. Dela que é a efetividade da lei é que ainda a gente está lutando, está trabalhando dia a dia, né? Não, e daí a gente falava antes aqui, né, Rosana? Apenas 11 anos. É muito recente. É muito recente como eu falava, a escola não se preparou para isso. Então, quando a lei fala que é garantir a todos o direito de estar lá em igualdade, a questão é, quando a gente tem, por exemplo, como tu falaste, um surdo, o surdo precisa de um auxílio, não é só colocar ele lá dentro, é colocar ele lá dentro em condições de igualdade, trazendo, se a gente imaginar uma pessoa que tem dificuldade de visão, ela precisa de um óculos, assim como um autista precisa do AT, por exemplo, né, de um monitor, o AT que é o profissional que está mais ligado à área da saúde e o monitor mais ligado à educação. Ele precisa desse suporte, é como a cadeira de rodas para o cadeirante, é o suporte que ele precisa. Então, não adianta dizer, não, mas o autista pode entrar. Sim, mas ele tem o suporte que ele precisa? Não tem. Silvio, imagina, teu filho, tu disse que ele tem 10 anos. Isso, 10 anos. Fazia apenas 1 ano que a lei estava em vigor. Exato. Na realidade, na prática hoje, né, a gente vive situações bem críticas, né? Porque principalmente dessa dificuldade de suporte para a família, falando especificamente da escola, né? Da escola. Eu vivi situações de levar o meu filho na escola e eu ter que, em meia hora, tirar ele da escola, né? Porque na época não tinha um monitor. Né? E isso é constrangedor, assim, para a família que vive isso é complicado, né? É justamente porque a gente volta naquele pensamento, assim, né? E da falta de suporte. Então, tem várias situações. Eu estava falando da lei de inclusão e eu sempre faço análise com aquelas leis que a gente, do segmento do autismo, por exemplo, que a gente utiliza mais, assim, que são referências para nós, como a 12764 de 2012, a Berenice Piana, né, que ela é fundamental. A gente tem uma lei estadual, que é a 15322 de 2019, né, que é a lei de inclusão, que é o TEACOLE, que aí cria o projeto TEACOLE, que está em fase de implantação e ajustes também. Então, a gente tem muitas coisas para serem ajustadas, assim. Tem um detalhe que, para mim, acho que é determinante, né, que indiferente de qualquer lei, né, que a gente tenha hoje, que a gente está falando de pessoas, né, da sensibilidade daquela pessoa que está lá na ponta, entender, né, ter empatia com a pessoa. Né? Então, assim, não adianta eu ter uma lei de inclusão escolar, por exemplo, se o diretor da escola não tiver um olhar inclusivo. Né? Então, da mesma forma, o professor ter essa sensibilidade dentro da sala de aula. Né? E, da mesma forma, também a família entender que o professor precisa de suporte. Né? Ele sozinho, em muitos casos. Imagina uma turma com 25 alunos, com 5 casos de inclusão. Humanamente, é impossível, né, o profissional desenvolver a atividade dele e ali naquela turma praticamente ninguém está se desenvolvendo. Dependendo do nível de suporte, se uma criança, dependendo do nível de suporte, é bem complicado. Então, assim, falta a sensibilidade do olhar. Falando de empatia, por exemplo, de respeito, né? É isso, de caminhar em um local público sem ser julgado, né? De ter a liberdade de acesso. Tem que ter essa sensibilidade, esse olhar. A gente, nós, assim, o nosso trabalho no Instituto é pensando na estrutura da família, desenvolver a família para que ela tenha um entendimento não só dos direitos dela, mas também da importância dela no processo e também preparar a sociedade para ser mais aberta, né? Porque isso é um todo. A gente está interligado de alguma forma, né? Então,
porque as famílias elas precisam acessar, de alguma forma, os pontos comerciais e tal. Então, precisa dessa estrutura que hoje... talvez a gente possa até fazer um teste. Se a gente sair agora daqui em 10 restaurantes aqui no centro, talvez a gente não encontre nenhum que tenha um local adaptado ou que tenha um olhar de prioridade para uma família, por exemplo. A gente vai numa loja, é a mesma situação. Tem regiões e tem lugares que já têm um olhar para isso, mas a gente ainda precisa, né, de muito isso. Sinto que a gente está avançando a passos muito lentos. Queria te trazer também para a conversa, Ana, porque me parece que é inclusão por inclusão, né? Vou botar uma rampa aqui, estou sendo inclusiva a partir de agora. Eu acho o principal problema que a gente encontra em estabelecimentos, né? Até em escolas também, mas em estabelecimentos de lazer. Tivemos um caso de um adolescente que estava num evento, num clube muito conhecido de Porto Alegre, e ele se descompensou, e ele foi convidado a se retirar, e era o casamento do tio dele, a festa, né? Essa mãe atípica não saiu da festa, permaneceu, só que eles colocaram ele num espaço completamente separado dos demais, né? Então, é isso que eu acho que ele colocou muito bem, da empatia, né, de se colocar no lugar do outro e implementar o que a lei já diz, né, da não discriminação. Também outra coisa recorrente, o bullying nas escolas, né? Às vezes, por muitas vezes, as escolas fazendo vista grossa, sabendo que ocorre o bullying com crianças com deficiência, né? Então, acho que são questões prementes da gente lutar sempre e acolher. Perfeito. Bom, a gente vai para uma breve pausa aqui na nossa conversa e volta na sequência com mais Faça a Diferença. Fique aí. Estamos de volta com Faça a Diferença, que hoje fala sobre os direitos das pessoas com deficiência e das famílias atípicas. Continua aqui conosco a advogada especialista em autismo e no direito das pessoas com deficiência, Rosana Dúlios. Também, online, a advogada inclusiva Ana Paula Foltz. E também, aqui no estúdio, o fundador e presidente do Instituto Social do Autismo, Silvio Fernandes. Antes da gente seguir conversando, agora é aquele momento da reportagem especial. Conhecer os direitos é fundamental, mas a inclusão também significa criar espaços onde cada pessoa possa desenvolver seu potencial e sentir que realmente faz parte da comunidade. Aqui em Porto Alegre, uma iniciativa tem transformado essa ideia em realidade, oferecendo oportunidades de convivência e autonomia para as pessoas autistas e suas famílias. Vamos conhecer o trabalho realizado pelo Pertence na reportagem especial de hoje com a Helena Moura e o cinegrafista Jorge Goulart. Hoje, eu e o cinegrafista Jorge Goulart viemos conhecer o Pertence, que fica aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre. A organização promove inclusão, autonomia e independência para pessoas com deficiência por meio de passeios, viagens, oficinas e atividades artísticas, sempre valorizando a capacidade de cada participante. E nesse espaço aqui, o que não falta é alegria, amor, cooperação e igualdade. Então vem com a gente conhecer? Bora lá? Ao chegar ao Pertence, fomos recebidos pelo Pedro de Camilles, produtor cultural do espaço há 2 anos, que apresentou os principais objetivos e a proposta do projeto. Em seguida, Raquel Feliu, da equipe de comunicação, nos conduziu por uma visita ao local. Logo na entrada, o chamado Corredor dos Sonhos revela a trajetória do Pertence. As paredes reúnem registros que contam a história do projeto, desde os primeiros passos. Entre as lembranças está o carro de Sarita, idealizadora da iniciativa, utilizado para levar os participantes aos primeiros passeios e atividades. Animação, música e muita dedicação foi o que encontramos ao entrar na primeira sala.
Os participantes ensaiavam os últimos detalhes de uma peça de teatro que será apresentada daqui a 2 semanas, durante uma mostra interna do projeto. Entre eles estava Natasha Lunardi, que faz parte do Pertence há 5 anos. Ao longo desse período, ela também participou de oficinas de música e dança, atividades que fazem parte da rotina e do processo de desenvolvimento oferecido pelo projeto. Agora eu tô fazendo um Clube das Emoções e teatro. E o que é o Clube das Emoções? O Clube das Emoções é tratar sobre todas as emoções que tu pode ter na vida. Tanto tristeza, alegria, nojo, raiva, medo, rancor, tudo. Eles te ensinam como tu lidar com cada pessoa e consigo mesmo. Mas para entender essa história, é preciso voltar ao começo. Neste mês, o Pertence celebra 15 anos de atuação. E quem nos conta essa trajetória é Marina Bart, psicóloga e supervisora educacional, que acompanha o projeto há uma década. Segundo ela, o Pertence surgiu a partir de um novo olhar sobre a educação. A idealizadora e diretora do projeto, Sarita, dava aulas particulares para jovens com deficiência há mais de 20 anos. Com formação em educação, ela atendia os alunos em suas casas e, ao longo do tempo, percebeu que, além do aprendizado pedagógico, existiam outras necessidades, em comum entre eles: oportunidades de convivência, autonomia e participação social. Foi dessa percepção que nasceu a ideia do Pertence. Quando ela chegava, né, na segunda-feira para dar aula para o fulaninho, ela perguntava, né, como é que foi teu final de semana, o que tu fez, né, ontem, enfim. E o discurso era muito parecido, era, minha mãe me levou no shopping, fui no supermercado com meu pai, minha irmã foi numa festa, né? E ela se deu conta que desses alunos dela, nenhum tinha sua própria história para contar, era sempre histórias de outras pessoas. E que eles estavam nessas histórias como, né, coadjuvantes, digamos assim, mas não eram os protagonistas. E ela poderia ter ficado nisso, mas ela não ficou. Foi dessa inquietação que tudo começou. Sarita percebeu que ensinar conteúdos da escola não era o suficiente. Aqueles jovens precisavam aprender a viver a cidade, conquistar autonomia e ocupar espaços que até então pareciam distantes. Os primeiros passos foram simples, mas transformadores. Ir ao mercado, atravessar a rua, pegar o troco, assistir a um filme no cinema. Experiências do dia a dia que, para muitos, pareciam comuns, mas que, para eles, representavam independência. Esse grupo vai se fortalecendo. E aí, para além desses aprendizados que eles vão tendo, eles vão também criando um senso de pertencimento, né? Que depois vem o nome Pertence. E aí, numa das saídas, ela conhece o Victor, né? Que hoje também é nosso diretor, que na época era um jovem, né? Da mesma idade que os alunos dela. E aí, ela faz uma troca, assim, com o Victor, porque ainda que a Sarita fosse fora do convívio familiar, ela já era uma pessoa que tinha mais idade do que os alunos dela. Então, eles tinham um olhar ainda muito maternal, né? E ela falou, as minhas ideias de saídas estão se esgotando, porque eu não sei o que né, a galera jovem de Porto Alegre faz, para onde é que ela vai, para onde é que tu vai, Victor? E aí o Victor disse, eu vou pro Ocidente, eu vou pra Opinião, vou pra balada, eu vou pra bar, eu vou pro jogo do Inter, né? E ela falou, eu quero levar essa galera lá também, né? Então ela faz esse convite pro Victor integrar o grupo, né? Nesse olhar mais horizontal com os alunos na época, né? Em 2011, o projeto ganhou um nome que traduzia seu propósito: Pertence. Mais do que fazer parte de um grupo, a ideia era mostrar que aquelas pessoas também pertenciam à cidade e tinham o direito de ocupar todos os espaços. À medida que as saídas se tornavam frequentes, o entusiasmo dos participantes e das famílias crescia. Logo surgiu uma nova necessidade: criar uma rotina também durante a semana. Foi assim que o Pertence deixou de ser apenas encontros aos fins de semana e passou a oferecer atividades contínuas, fortalecendo vínculos, autonomia e convivência todos os dias. São oficinas bem variadas, dança, música, teatro, capoeira, a gente tem robótica, atividades esportivas, então a gente tem atividades de diferentes dimensões, tanto da parte motora, física, né, com o funcional, o jiu-jitsu, por exemplo, questões mais de motricidade fina, de raciocínio, como artes, laboratório experimental, né? Então hoje a gente tem uma gama aí de 13 e 14 atividades durante a semana. Hoje o Pertence vai muito além das oficinas. A cada 15 dias, os passeios que deram origem ao projeto continuam reunindo dezenas de participantes e seguem como a principal marca da iniciativa:
Ao longo da semana, cerca de 60 a 70 pessoas frequentam as atividades do clube. E a arte também ocupa um espaço especial. Passei praticamente por todas as áreas do Pertence, porque eu começo trabalhando diretamente com a pessoa com deficiência, né? Então, dando aulas de teatro, percebendo um pouco os desejos delas e pensando como que o teatro poderia contribuir nesse fortalecimento da autonomia, fortalecimento da sua identidade pessoal, né? Coisas que o teatro, a dança fazem tão bem. E que eu acho que não seria diferente quando se falasse de pessoas com deficiência, né? Ter propriedade sobre o seu corpo, sua expressão, sua comunicação. E percebendo, então, a partir dessa matéria-prima do nosso trabalho, né? Que é todo voltado para o fortalecimento, protagonismo, desenvolvimento de pessoas com deficiência, a gente foi, então, desenhando esses percursos que vai dar, por exemplo, onde atualmente, né? Eu estou no Pertence, que eu sou gestora de cultura, então eu penso um pouco de forma bem macro os diferentes projetos, sejam particulares, sociais, mas que envolvam cultura, né? Mais do que oferecer atividades, o Pertence busca transformar a forma como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. A cultura é uma das principais ferramentas desse processo, valorizando talentos, interesses e potencialidades, em vez de limitar o olhar às dificuldades. Com diferentes projetos nas áreas da educação, da cultura e da inovação social, a iniciativa segue ampliando oportunidades e construindo um ambiente onde cada participante é reconhecido pelo que pode criar, aprender e realizar. E são diferentes desdobramentos e projetos que a cultura atua hoje em dia no Pertence, fortalecendo essas diferentes áreas, né? Pessoa com deficiência e construção de um pensamento, de uma cultura onde as pessoas vejam pessoas com deficiência a partir também do que elas querem fazer, do que elas gostariam de fazer. A inclusão também passa pelo mercado de trabalho. Foi a partir da demanda das famílias que nasceu o programa Trabalho e Vida, criado para preparar jovens com deficiência para os desafios da vida profissional e da autonomia. Além de oficinas e capacitações, os participantes recebem orientação para os processos seletivos e acompanhamento individual na busca por uma vaga. E o apoio continua mesmo depois da contratação. Então não é só para o trabalho, mas é para a vida deles também, que a ideia é eles passarem por diferentes módulos, né? Então diferentes temáticas, fotografia, design, culinária, né? Então eles, dependendo do ano, eles têm diferentes atividades. Então eles têm tanto aulas de preparação para o mercado de trabalho, então como é que eu me porto numa entrevista, o que eu coloco no meu currículo, né? Questões mais de informática, né? De editar um documento no Word, por exemplo, né? Ou como eu faço um card para comunicar, né? Alguma informação, né? Então eles têm aulas 2 vezes na semana, segunda e sexta de manhã, sempre foram esses dias. E aí eles vão tendo esses disparadores para esse aprendizado assim mais voltado para o trabalho. Então eles têm aula, eles têm temas de casa, né? No final tem uma formatura, uma celebração. E a ideia é que eles saiam desse curso tendo um pouco mais de noção das possibilidades do mercado de trabalho, mas também das suas habilidades. Descobrir o que eles gostam de fazer, o que eles têm potencial de fazer. Lembra da Natasha, lá do início da matéria? Ela também participou do programa Trabalho e Vida. Mas a experiência só de tentar trabalhar, ver a sensação de será que vão me levar para o trabalho? Será que eu vou poder me divertir lá e conversar de vários outros tipos de assuntos? Consegui ter essa experiência, foi maravilhoso. Para ampliar o acesso à inclusão, o Pertence passou a atuar em 2 frentes. De um lado, o clube social, mantido pelas mensalidades dos participantes. Do outro, o Instituto Social, uma organização sem fins lucrativos, que oferece atividades gratuitas para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Por meio de doações e projetos financiados por editais, o Instituto garante oficinas de cultura e esporte, além de transporte e lanche, levando a mesma metodologia e qualidade para quem não teria condições de pagar. O objetivo é um só: fazer com que a inclusão esteja ao alcance de todos.
estou apaixonada pelo Pertence, que coisa mais linda. Acho que ali surgiram vários direitos, é direito à educação, é direito a pertencer à sociedade, né, e poder se desenvolver, direito ao trabalho. Que linda a Natasha dizendo que ela foi para o trabalho para se divertir, né? Bom, lindo, lindo. Parabéns ao Pertence, linda reportagem da Helena Moura. E jogo para ti, Rosana, direito à saúde também é algo fundamental e que a gente tem muitas dificuldades, né, quando tem o diagnóstico, e aí, o que eu faço? Vou no SUS, o plano de saúde muitas vezes nega o atendimento, como é que funciona e em que momento a gente deve buscar auxílio também. Sim, na verdade a saúde é o que pode garantir o desenvolvimento dessas pessoas, né, de eles buscarem funcionalidade, deles buscarem independência. É só o tratamento que pode proporcionar isso, seja através da medicação correta, mas seja através da intervenção. O tratamento, por exemplo, quando a gente fala de autismo e dos transtornos do neurodesenvolvimento, síndromes, o tratamento é o que pode fazer toda a diferença. O Silvio falou antes sobre o AT. O AT ele é um profissional que tem uma importância gigantesca dentro do tratamento de autismo. E não só isso, ele é um tratamento multidisciplinar. Então, a gente fala de crianças, às vezes, que têm um laudo médico fazendo solicitação de 30, 40 horas por semana de intervenção. Então, ela é uma carga muito intensiva. E quando a gente fala, por exemplo, de autismo, o que garante, de fato, o desenvolvimento dessas crianças é um tratamento intensivo e de qualidade. Só que quando a gente está falando de intensivo e qualidade, a gente está falando de um tratamento caro. Ele não é um tratamento barato. Então, o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, o SUS não disponibiliza esse tratamento. Hoje, o que o SUS disponibiliza são sessões. Então, a criança vai lá e ela tem direito a uma sessão de fono e uma sessão de psicologia por semana. Isso não é intensivo. E todos os estudos dizem que o que garante, de fato, um tratamento efetivo é um tratamento intensivo, né? Eu, por uma coincidência, sou advogada do filho do Silvio no processo e é justamente isso que a gente vai atrás. É de um tratamento intensivo. SUS não oferece. E aí, quando a gente vai para o plano de saúde, a gente começa a se deparar com inúmeras dificuldades, são muitos os entraves. Então, a gente vê um tratamento que muitas vezes é limitado o número de sessões. Então, o médico pede 3 sessões de fono por semana, o plano de saúde autoriza uma. O médico pede que essa fono seja com uma especialidade e o plano diz que ele não tem que pagar a especialidade. Só que tudo isso, a gente já tem resoluções da ANS que determinam que isso não é possível, mas ainda assim a gente vê essa arbitrariedade acontecendo todos os dias. A gente vê o plano de saúde mandando essa criança fazer o tratamento muito longe da casa dessa criança. E aí a gente está falando de um tratamento intensivo. A criança vai para terapia todo dia. Eles têm rotina de CEO, né? Eles começam de manhã e vão até de noite fazendo terapia. Como faz se tu leva 40, 50 minutos, a gente falando isso muitas vezes de carro, sem considerar um transporte público, para ir até a terapia? A criança já chega desregulada no tratamento, não funciona, não tem efetividade. Então, a gente, por exemplo, tem essa questão. O tratamento ele tem que ser realizado perto da casa da criança. A gente tem coparticipação. Planos de saúde cobrando coparticipações elevadíssimas, 50%, 60%. Aí, se a gente imagina um tratamento que custa R$20 mil por mês e tem uma coparticipação de 50%, a gente está falando de R$10 mil por mês que a família teria que bancar para custear isso. Judicialmente, todas essas questões são enfrentadas e, graças a Deus, na maioria das vezes, a gente consegue tirar todas essas arbitrariedades e fazer com que a coparticipação fique restrita a uma mensalidade do plano de saúde, que o tratamento seja custeado na integralidade, no número de sessões, com os métodos requeridos pelo médico, mas isso tudo, geralmente, só com a judicialização. E é custoso, leva tempo, burocracia. A família lida um estresse muito grande, porque o que acontece? Vem todo um estresse, o plano de saúde está me negando. Então, vou ter que contratar um advogado. Aí a gente vai lá, a gente consegue eliminar, deu certo, conseguimos eliminar. Essa liminar pode ser derrubada a qualquer momento. Então, a família vive aquela angústia. E se essa liminar cair?
como é que fica? Pode ser que caia, ela é uma decisão liminar, ela não é definitiva, então pode ser que caia. Ah, tá, mas o plano de saúde não tá respeitando a decisão. Ah, então a gente vai ter que ir para um bloqueio judicial de valores para custear esse tratamento. Só que aí vai para o juiz, aí demora, aí não sai o valor, aí tenta bloquear na conta do plano, às vezes não tem dinheiro na conta do plano. Então, assim, é um desgaste gigantesco. Sem dúvida. Ana, queria que tu também complementasse a respeito de outras deficiências, essas dificuldades que se encontram na área, especialmente da saúde. A questão no SUS, eu acho muito importante das cirurgias, né? Muitas famílias procuram para cirurgia ocular, auditiva, e são filas que demoram, assim, 2 anos. Então, pensa numa pessoa com deficiência auditiva esperando mais de 2 anos para poder voltar a ouvir. Aí, mais uma vez, também, como a colega falou das questões judiciais, só judicializando realmente, e estamos sujeitos a não conseguir de pronto essa decisão, porque temos o entendimento de cada magistrado, e nas varas de saúde há uma mudança muito grande dos magistrados ali, né? A gente começa a ganha liminar com um, aí daqui a um tempo temos um outro juiz naquele processo que não concorda com aquilo, retornamos ao zero, né? E a outra questão importante que eu acho se falar da questão do reembolso dos planos de saúde também. Por exemplo, o nosso IP aqui há uma demora muito grande em depositar o valor pago. Então, isso aí já dificulta também as terapias. Muitas famílias aí pensam em ficar só com 1 ou 2 terapias, tendo em vista a demora no reembolso necessário. Então, são essas questões que permeiam e, claro, a gente, advogado, já fica nervoso, imagina a situação daquela família, né, com aquela situação com o seu ente. E daí, Silvio, tu pode nos falar da importância de ter esse tratamento adequado, com constância. Foi fundamental para o teu filho para que hoje ele comece a falar, né? Não, sem dúvida, fundamental. E, assim, a gente é muito grato pelo suporte que a gente teve, né? Principalmente da Rosana, né? Como nossa advogada, porque acho que faz o quê? Acho que em, sei lá, talvez 6 meses, mais ou menos, né? 9 meses, né? É que a gente teve um pouco do alívio da questão financeira, né? O Miguel, por exemplo, ele faz terapias diárias, são 7 profissionais, né? Então, a psicopedagoga, musicoterapia, natação, que é questão motora, que é importante, então, fono, né, TO, e ele precisava muito disso, né? A gente buscou sempre fazer de forma adequada para o desenvolvimento dele, né? E graças a Deus a gente está conseguindo ter essa evolução, mas o impacto financeiro pessoal ele é enorme, né? Ele é enorme. E assim, e isso é algo que mexe muito, né? Imagina se eu não conseguisse fazer o tratamento do meu filho em virtude de uma incapacidade financeira, né? E essa semana mesmo, ontem, eu conversei com uma mãe, né? Com 2 filhos, um menino com 6 anos, com nível de suporte elevado, mãe solo, né? Uma filha de 2 anos, estava trabalhando meio turno para tentar se virar, e aí tinha, nesse turno que ela trabalhava, os filhos ficam com a irmã, o menino não consegue ir na escola, né, porque ele não tem o acompanhamento adequado, então a gente vai direcionar neuro, enfim, dar todo esse suporte para que ela consiga ter uma vida, a criança consiga ser inserida e que ela consiga ter maior independência, né? Então, nós, especificamente, eu estou num relacionamento há 18 anos, sou casado, né? Eu e minha esposa, a Aline, a gente é parceiro nesse processo. Então, a importância da estrutura familiar, um ajuda o outro, né? Mas quando se não se tem essa estrutura, o impacto é violento, assim. E como a Rosana disse, tu é exceção, porque a gente já ouviu aqui no Faça a Diferença, o diagnóstico entra por uma porta, o pai sai pela janela, na maioria das vezes. É assustador, assim, é assustador. Isso é algo que a gente quer trabalhar muito, assim, essa responsabilidade, né? Porque tem que assumir a responsabilidade, não tem outro caminho, né? Quando a gente teve o diagnóstico, a preocupação número 1 foi meu filho, obviamente, e a número 2 é minha esposa, para que ela estivesse bem, né? Porque é isso, o impacto, cada um reage de uma forma, né? Mas
indiferente do relacionamento do casal estar junto, cara, a responsabilidade é de ambos. Não existe, no meu ponto de vista, não existe essa questão, né, de, olha, a mãe é responsável, mas via de regra é isso que acontece, né? Então, a gente tem trabalhado muito para que isso, assim, consiga impactar de alguma forma nesse sentido, né, de trazer a responsabilidade de quem precisa, né? Infelizmente, a gente está quase chegando no final, mas eu queria rapidamente falar com vocês duas, gurias, porque eu acho que na reportagem ficou muito claro também um direito que é fundamental e a gente não vê com muita frequência nos espaços, que é o direito ao trabalho. Essas pessoas têm que se inserir no mercado de trabalho. É positivo para quem não tem deficiência. Ter alguém com deficiência junto na equipe, acho que transforma o ambiente de trabalho e as pessoas que estão ali. Queria que vocês falassem rapidamente desse direito que está na lei, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que a gente não vê que é cumprido. E quando é cumprido, é realmente só para ter a cota ali da pessoa com deficiência. Correto, Rosana? Sim. Sabe que tu estavas falando, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci nessa minha jornada. Ela é cadeirante e ela formada em Direito. E aí veio conversar comigo e eu disse, e tu atua? Ela disse, não. Aí eu disse, ué, por quê? Ela disse, eu nunca consegui um escritório que tivesse adaptação para eu entrar no banheiro. Ela disse, eu nunca tive um espaço que me permitisse eu existir lá dentro. E sabe quando tu toma um tapa na tua cara? Foi o que aconteceu comigo quando ela me disse isso. Porque, de fato, a sociedade ela não está preparada. Então, as pessoas que acabam indo trabalhar, geralmente elas estão lá só para cumprir lá uma obrigação, né? Preencher uma cota. E, de fato, quando a gente fala em direito, a gente tem que imaginar que é tratar as pessoas que têm uma necessidade diferente com a necessidade que ela requer. Então, a gente está muito distante disso. E a gente a gente está falando, imagina, lei de 2015. Então, a gente ainda tende a falar muito da criança, porque parece que é uma coisa nova, então a gente fala sempre as crianças. Mas, na verdade, não. Na verdade, os adultos, a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente fala de autismo, que é mais o meu chão, a gente tem muito adulto hoje sendo diagnosticado por causa do diagnóstico dos seus filhos. Então, são muitas pessoas adultas que hoje estão começando a se perceber o porquê que tinham tanta dificuldade, porquê que não parava nunca no emprego, porquê que viviam cansadas, o porquê que tinha o burnout, porque, por exemplo, o autista adulto que está no mercado de trabalho, ele tem uma sobrecarga muito grande. Vamos imaginar, a gente está aqui, tem muita luz, tem cheiro, tem barulho, são muitas as questões que fazem com que, para eles, aquele ambiente seja muito mais cansativo do que para as pessoas típicas. Então, imaginar que só que eles estão se descobrindo agora. Eles viveram uma vida inteira, não paravam no emprego, sempre muito cansados, sendo chamados de preguiçosos, por que tão cansativo? Todo mundo trabalha, trabalho faz parte da vida, mas eles precisam de um ambiente adequado, eles precisam de tudo isso e a gente precisa falar sobre isso. Sem dúvida. Ana, a gente está quase encerrando, 30 segundos para falar a respeito disso do mercado de trabalho, que eu acho que é fundamental. Eu só queria fazer uma consideração que é um direito da pessoa com deficiência ou do autista, o teletrabalho. É um direito que está sendo procurado e os tribunais estão dando a essas pessoas, né? Tem 2 casos de professoras em universidades públicas com a conquista do teletrabalho, pelo menos alguns dias da semana, né? E a gente sabe que para um autista é importante essa questão sensorial, como a colega falou. Então, eu já vou finalizar. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui conversando por um tema tão necessário, tanto para o Estado Democrático de Direito e para as pessoas com familiares, portadoras, que há inclusão e há possibilidade de inclusão. Perfeito. Silvio, 20 segundos, só para encerrar, para dar o teu recado para o pessoal conhecer o Instituto, olhando para aquela câmera, por favor. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade.
Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, que é o Instituto Social do Autismo, nosso Instagram, nosso site.com.br. E acho que uma frase que eu gostaria muito de deixar para os pais é assim: acreditem nos seus filhos, né? Acreditem na capacidade de desenvolvimento das crianças, porque elas podem, bem direcionadas. Obviamente que é importante a gente ter o nosso papel nesse processo, né, enquanto pais, mas acreditem, porque bem direcionados eles podem se desenvolver e devem se desenvolver, né? Porque a gente precisa preparar eles para o futuro. Tá dado o recado, gente. Obrigada a vocês e obrigada a você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana, quando a gente traz outro assunto que pode fazer a diferença. Tchau!